Olá, eu sou Ana Carolina Corrêa de Medeiros, as pessoas me conhecem como Carol Pisse. Eu tive alguns probleminhas aqui, mas tá tudo certo, temos peixinhos ao nosso redor. Hoje eu vou falar justamente sobre urbanismo sustentável e urbanismo sustentável na Amazônia. Tanto é que o nosso título da palestra, né, é Intervenções Urbanas Sustentáveis na Floresta Equatorial, uma proposta para a cidade de Manaus, no Brasil. Olha só que interessante. Aqui tem um QR Code, né? Vocês podem ver aqui no slide. Esse QR Code você pode acessar os meus links e me encontrar na internet muito facilmente. Mas vamos seguir. Eu sou há muito tempo, eu sou pesquisadora, né? Desde 2015, realmente, eu trabalho com pesquisa diretamente. Mas, assim, a questão toda é que eu gosto de fazer de uma maneira bem didática. Então, para a introdução, né, ao nosso projeto, o importante é falar do problema de pesquisa. Qual é o problema de pesquisa, afinal, né? Então, a nossa problemática é o estudo das centralidades urbanas das cidades brasileiras. Só que, como são muitas cidades no Brasil, é muito complicado estudar todas elas. Então, é necessário você pegar uma amostra significativa. No caso, a amostra significativa selecionada foi justamente Manaus. Mas, enfim, Manaus, né? Onde é isso? Como é isso? Manaus é a capital do estado do Amazonas, onde ia ocorrer a nossa Campus Party esse ano, mas nós tivemos esse probleminha do Covid, né? E se localiza na América do Sul, no Brasil, que é o maior país da América do Sul. E Manaus, assim, justamente é uma cidade que ela é um grande expoente dentro do Brasil, e principalmente dentro da região norte. Manaus é o 70º entre as 5.570 cidades estudadas pelo IBGE na questão de produto interno bruto. Mas isso torna a primeira cidade em produto interno bruto do norte do país. O IDH de Manaus ele está por volta de 0,737, que é o mais alto da região norte também. Mas, assim, o que nós vamos estudar dentro do parâmetro Manaus, né? Justamente é importante frisar, para quem for um novo pesquisador e estiver assistindo essa palestra, que a gente vai agora falar um pouco, brevemente, do que é uma revisão de literatura, que é justamente descobrir o que foi escrito sobre esse assunto. Primeiro, foi descoberto que vários autores brasileiros e internacionais, dentre os quais eu vou citar principalmente Vilaça, fala sobre a questão de centro principal e novas centralidades. Ou seja, você tem um centro antigo, que é o centro principal, que ele de acordo com o tempo vai passando, esse centro ele muitas vezes vai sendo abandonado, e com esse abandono novas centralidades surgem. Que é justamente o que aconteceu em Manaus, que nós temos Manaus, e temos inclusive uma cidade que se chama Cidade Nova, que é um novo ponto de concentração de pessoas e centralidade aqui em Manaus. E por conta disso, o centro antigo foi sendo sistematicamente abandonado, mas não só por conta disso. E o terreno vague, que é o termo que nós adotamos para falar desses espaços vazios. Vocês podem ver aí nos slides algumas fotos, né? E também um mapa com a coleção de prédios antigos que foram abandonados e que estão em estado de ruína. Em amarelo, os que estão marcados em amarelo são prédios antigos que não estão em estado de ruína. Em verde, os prédios antigos que estão em estado de ruína. E em amarelo, os prédios antigos que são tombados em nível estadual, em nível municipal e em nível federal. Em amarelo também alguns são tombados, mas o importante é entender que o terreno vague é esse espaço, né, em que o tempo meio que parou. As pessoas esquecem, continuam construindo casas ao redor desse espaço, continuam vivendo suas vidas ao redor desse espaço, e muitas vezes esse espaço fica ali, vira um estacionamento,
para a pessoa ganhar alguma renda, ou então vira um lixão a céu aberto, que acontece bastante, que é justamente o que o Ignacio Solar Morales chama de terreno vague, aquele terreno que parou no tempo e no espaço. Mas nós temos que entender a evolução urbana de Manaus, entender principalmente o que é o urban sprawl, que é o sprawling, né? O espraiamento urbano, que é quando a cidade se espalha para todos os lados. No caso, aqui é possível vocês verem que no centro, onde começou, ele foi se expandindo, a cidade foi se expandindo, abrindo como um leque, e é justamente por conta do que, historicamente, como menciona a Deusa Costa, em Manaus aconteceu, no centro de Manaus, uma situação muito diferente do centro do Rio de Janeiro, por exemplo, em que Pereira Passos, ele tentou transformar a cidade. Aqui em Manaus, a gente teve uma mudança um pouco haussmanniana, de derrubada de coisas, mas era apenas uma forma de mascarar, retirar o que era feio do centro e jogar para mais longe. Graças a isso, surgiram outros assentamentos, como São Raimundo, Constantinópolis, atual Educanos, a Colônia Oliveira Machado, Presidente Vargas, Praça 14. Então, foi se afastando os trabalhadores do centro urbano. Ou seja, as pessoas começaram a ter aquele movimento de centro, periferia, periferia, centro, que foi uma coisa que começou a partir do Código de Postura de 1872. Sim, coleguinha, 1872. Porque muitas pessoas pensam que o espraiamento de Manaus foi uma coisa recente, 1980, por conta da criação do polo industrial, principalmente com a instalação, né, do polo industrial em Manaus, que acontece a partir de 1980, mas isso acontece a partir de 1872, com o primeiro Código de Postura, que começa a expulsar as pessoas do centro de Manaus para fora. 1896, 1910, 1920, 1930, também foram códigos de postura que contribuíram para essa situação em que o centro se tornou uma cidade fantasma, que a gente chama, né, inclusive a Deusa Costa e outros autores aqui do Amazonas chamam de cidade fantasma ou cidade de portas fechadas, que era uma cidade para inglês ver. A cidade muito bonita, mas sem pessoas. Contudo, essa situação de normalização afetou negativamente e continua afetando negativamente até hoje. Por quê? Manaus tem uma média de densidade populacional de 158,06 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o centro de Manaus só tem 77,72 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é uma redução de 50%. E, além disso, há um acúmulo de mais de 3 pontos percentuais de redução, crescimento negativo, na área do centro de Manaus. Desde 1996 até 2020, em que de 2010 a 2020 a estimativa é de uma redução de 1,64 habitantes, em 1996 foi de 1,31 e até 2010 foi chegando a um acúmulo de 3,94. Esse crescimento negativo ocasionou o que a gente chama de esvaziamento do centro. Mas, né, esvaziamento de que ponto e a que ponto, né? José Ademir Oliveira, ele fala da cidade flutuante que ficava na frente da área do Porto de Manaus. Essa cidade flutuante era uma forma dos trabalhadores continuarem morando no centro. Acontece que isso era insustentável, ao ponto que ocorreram várias ações de revitalização, gentrificação e a norma que tentou espalhar essas pessoas para longe do centro. Nós estudamos 5 áreas e averiguamos todos esses lotes vagos e edifícios vagos. Dentre todos esses elementos que foram averiguados nessas 5 áreas principais, foram selecionadas algumas áreas que foram utilizadas para o projeto. Mas por que reocupar o centro de Manaus, né? Essa é a pergunta que fica. Reocupação do centro de Manaus é uma maneira sustentável de fazer urbanização, porque já tem infraestrutura
tem os terrenos vagos e, com isso, tem as novas possibilidades. Esse mapa mostra toda a infraestrutura do centro de Manaus. Essa infraestrutura vem de escolas, locais de aglomeração de pessoas, assim, praças, parques, igrejas, temos vários centros comerciais, além disso temos a presença de bancos, a presença de outros equipamentos também, porque entra infraestrutura e equipamentos, né? Porque o centro de Manaus é um dos únicos bairros em que há total tratamento de água e fornecimento de água em toda a cidade. Então, você tem a presença de creches, hospitais, tratamento de água, fornecimento de água. Então, tudo isso possibilita novas possibilidades. E, graças a essas novas possibilidades, o processo que foi adotado para esse projeto foi justamente de identificar os lotes, inspecionar essas áreas, criar mapas mentais através da metodologia de Kevin Lynch e Jane Jacobs e criar as folhas guias que iriam fazer perceber as melhores características urbanas, propor intervenções de acupuntura urbana, justamente as novas possibilidades. Mas como reocupar o centro de Manaus? Essa pergunta é através de justamente esse estudo sistemático. Aqui nós temos as folhas de referências e os mapas mentais de algumas áreas, no caso da área do Leonardo Malcher, em que se percebeu uma ótima possibilidade de ocupação residencial, uma ótima possibilidade de ocupação para estudantes do IEA, que é uma escola nas proximidades, e também a ocupação de uso misto de residência com comércio, porque foram criadas vilas. As vilas são a forma mais antiga de ocupação do centro de Manaus. Então, aqui a gente tem uma imagem da Vila Leonardo Malcher, que é a proposta, e da Vila Simão Bolívar, que também é a proposta, e o residencial estudantil. Tanto a Vila Leonardo Malcher quanto a Vila Simão Bolívar tem uso misto, ou seja, eu posso usar para morar e para manter o meu comércio. Assim como a Praça Leonardo Malcher é uma estrutura de uso misto, porque ela é uma praça, ela é um parque urbano, ao mesmo tempo que ela é um estacionamento, criando essa gerência de que quando as pessoas utilizam o estacionamento pago, elas mantêm a praça funcionando e mantêm todo esse sistema funcionando de maneira sustentável, porque é importante lembrar que a sustentabilidade não é apenas preservar o verde, a sustentabilidade no tripé em que entra tanto a sociedade quanto o meio ambiente, e também resta importante ressaltar que resta a parte comercial, a parte econômica. Aqui uma imagem que dá para ver melhor essas estruturas urbanas. E no caso da 10 de julho, que é perto do Teatro Amazonas, percebeu-se a possibilidade de criar uma estrutura que fosse do pod-hostel, justamente para servir como se fosse uma vitrine para o projeto. Já na Getúlio Vargas, percebeu essa possibilidade de criar uma área de apoio ao ciclista e também uma vila, justamente uma vila de uso misto, e o apoio ao ciclista porque é uma coisa que tem acontecido bastante em Manaus, termos bastante ciclistas. No caso, a última grande intervenção é em cima do Igarapé de São Vicente, que é o Parque Ponte, que é justamente um terreno verde que só é encontrado aqui em Manaus, que é a questão do terreno sobre a água. Então, unindo as duas ruas que agora estão separadas, mas são unidas por via de barco, a gente tem essa mobilidade das pessoas. E o projeto mesmo das casas se chama Pod Houses, que é justamente a reocupação urbana sustentável. Aqui nós temos algumas ilustrações dessas Pod Houses. Esse projeto você consegue encontrar na internet, mais tarde vai ter alguns links. Esse projeto ele se dividiu em módulo A e módulo B, módulo A vezes 1, módulo A vezes 2, módulo B vezes 1, módulo B vezes 2. Que é justamente para entender essa questão de que eles têm essa manutenção muito próxima do que seria a Casa dos Ribeirinhos aqui em Manaus, e justamente ter essa postura mais sustentável, em que o conceito arquitetônico principal, apesar de ser baseado no metabolismo japonês, em que tudo é vivo e tudo muda e tudo pode evoluir, ele tem essa questão de pode significar
a pulpa, a crisálida da borboleta, e a pessoa pode transformar como preferir. A questão do conceito de giral e o conceito de naked space de Kazushiro Hara, que é justamente essa questão de tentar trazer a reciclagem para a área urbana, a reciclagem para as áreas ocupadas por pessoas. E, para encerrar, né, esse trabalho a gente já foi premiado com menção honrosa no CONIC de 2016. Foi o melhor artigo da Conferência Internacional Ideias, que, inclusive, se vocês vão ver aí em cima do Ideias, tem esse QR Code que vocês podem acessar o artigo. Participei do 5º CICAD, também vocês podem ver o artigo, e foi realizada com o apoio da UFAM, da PROPESP e da FAPEAM. E, assim, esse projeto pode ser aplicado de forma privada ou pública, pode ajudar a demonstrar novas visões e visões diferentes, e justamente é um framework que pode ser aplicado em outras pesquisas. É uma intenção de reciclar áreas, dentro desse paradigma, ela pode ser aprofundada por outras pesquisas, tanto aqui para Manaus quanto para outras cidades. E gostaria de agradecer ao Átila, que me convidou a participar aqui, agradecer a toda a equipe na Campus Party por ter me recebido também. E agora eu abro para perguntas. Eu acho que eu abri para perguntas. Não temos perguntas? Ah, tudo bem. Então, já que não temos perguntas, eu vou só voltar um pouquinho. Eu vou explicar melhor essa questão. Vou explicar melhor essa questão das pod-houses. Eu corri um pouquinho porque eu estava esperando as perguntas. Mas como não teve, não tem problema, estamos felizes do mesmo jeito. A questão das pod-houses, elas podem ser construídas tanto no balloon frame, que é a frame de madeira, ou seja, construídas completamente de madeira, quanto podem ser construídas no steel frame. O steel frame é uma coisa que está chegando, é nova aqui no Brasil, mas muitas empresas estão fazendo, inclusive esse projeto ele pode ser replicado por qualquer pessoa e construído por qualquer pessoa. Graças a essa possibilidade de 3 pessoas poderem construir uma pod house, não precisa de muita coisa, você pode fazer esse projeto para fora do Brasil ou dentro do Brasil com o steel frame, em que todas as placas são numeradas de forma que o projeto, ele é um projeto que ele tem um projeto técnico, em que todas essas formas vão ser construídas e podem ser adequadas para qualquer espaço, porque, como eu mencionei, todo o sistema de coleta de água, todo o sistema de tratamento de água tem que já existir no sistema urbano. Então, você simplesmente coloca a casa nesse espaço e ocupa esse espaço sem uma intensidade definitiva, que é por isso que dentro desse projeto a gente utilizou algumas normas, né? Deixa eu só ver a minha anotação aqui. Algumas normas brasileiras que permitem justamente essa utilização. A concessão de direito real de uso, a concessão de uso especial para fins de moradia, que é justamente uma forma de você ocupar um terreno, um lote que já está no centro urbano de maneira não perene, apenas uma maneira temporária. E justamente isso atende ao centro de Manaus, porque o centro de Manaus já tem todo esse esquema urbano pronto. Então, o foco é na fruição e no combate à especulação desses lotes. E outro conceito da questão do giral, que é bem perceptível. Deixa eu ver aqui. Onde ele é bem perceptível, a questão do giral. Aqui dá para ver. Tem essa parte que tem a escada, né? Em que você consegue perceber que o giral ele é uma estrutura muito comum dos ribeirinhos, né? No Amazonas. Então, essa estrutura do giral, ela propicia a pessoa um espaço que pode ser utilizado para qualquer coisa. E no caso, o Naked Space do Kazushiro Hara, que é um arquiteto japonês que esteve inicialmente ligado ao movimento metabolista, mas depois se separou, é justamente um espaço ambivalente, um espaço que pode ser usado para qualquer coisa. Então, esse espaço pode ser usado tanto para
tanto para comércio quanto para fruição. E, por fim, né, essa questão da acupuntura urbana, que é importante ressaltar, como eu tinha dado aquela corridinha, eu findei não mostrando a questão acupuntural da estrutura, é justamente pequenas intervenções, como o Jamie Lerner fez em Curitiba. Ao invés de fazer grandes intervenções em que você teria que derrubar tudo, a questão da tábula rasa modernista, você opta por fazer intervenções menores em terrenos que já estão desocupados. Então, é sustentável. Você não vai gastar economicamente para a derrubada desses espaços. Você não vai ocupar com ânimo definitivo e, por fim, você também não vai estar causando impacto negativo na natureza, porque você não está fazendo espraiamento urbano, você simplesmente só está usando lotes que já é no local em que seria muito melhor reocupar. E é isso mesmo que é o projeto. Quem tiver realmente alguma questão e estiver aí assistindo e ficou com aquela vergonhazinha de mandar a questão, vamos botar aqui o QR Codezinho, que vocês podem me mandar mensagens. Vocês me encontram em todas as redes sociais como Peacemaker Samar, Carol Peace. Os meus orientadores nesse projeto foram o professor Dr. Roger Camponeda Fonseca e a professora mestra Elisângela de Araújo Silva. E é isso. Obrigada a todos.